Olá, povo! Tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui para o episódio número 4. Lembra? Estamos aqui desenvolvendo a série do livro Outlive. E aí, conforme provocação do grande amigo Marcelo Costa, nós trouxemos aqui profissionais de educação física que estão atuando diretamente com os quatro cavaleiros que o Peter Attia descreve no livro dele, né, do Outlive, como os principais inimigos da longevidade saudável. Aí nós passamos aqui pelo câncer com a Andressa Semionato, tivemos aqui o Alan Bastos falando sobre obesidade, tivemos o Cauê falando sobre doenças cardiovasculares e hoje teremos o mestre Maurício Calomene, que aliás, para minha sorte, ele está pertinho aqui de mim, está no Instituto Cuidar, em Campos dos Goytacazes. E nós vamos convidá-lo para participar, para conversarmos então sobre doenças neurodegenerativas. Isso, o quarto episódio, o quarto cavaleiro apresentado por Peter Attia em seu livro Outlive. Calomene, já te chamei aqui e não apareceu ainda você. Então faz o seguinte, aí da onde você está, pede para entrar, por favor, que vamos tentar uma outra estratégia. Você pede para entrar. Opa, beleza. Chamei por aqui também. Daqui a pouco você vai aparecer. Muito obrigado a Érica, que já está por aqui. Meu amigo Rogério Vilela, sempre presente nos nossos encontros. Muito obrigado. Meus amigos, Érica e Rogério, dá um joinha para mim para dizer que vocês estão me vendo e ouvindo. Calomene, eu já chamei aqui pelo Instituto, já te convidei. Opa! E só que você ainda não está aparecendo, tá tudo bem por aí? Você entrou na live, tá tudo certinho. Eu só não estou conseguindo trazer você para dividir aqui o espaço comigo. Continuo tentando aqui, tá? Tudo já, né? Perfeito. Solicitei, não, eu vi aqui, ó. Você já solicitou 2 vezes. Eu estou com a sua solicitação, já falei para você entrar aqui. O meu sinal de internet está ok. Eu não sei o que está faltando. Ó, você está aqui comigo já. Você já está aparecendo, está conversando aqui comigo. Eu não estou entendendo por que não está entrando. Faz uma coisa, tenta entrar pelo seu pessoal. Vamos ver se é alguma questão. A gente tem que tentar todas as possibilidades, né? Tenta entrar pelo seu pessoal e vamos ver se dá certo. Aí depois eu faço collab com o Instituto Cuidar, quando a gente fechar a live, fizer a gravação, salvar, né, no caso. Porque eu não sei por que não tá acessando. Gente, quem entrou aí, a Érica, o Rogério, dá um joinha para mim para dizer que vocês estão me vendo e ouvindo bem, por gentileza. Marcele, tudo bem? Marcele, dá um joinha para mim para dizer que você está me vendo e ouvindo bem, por favor. Opa, Calomene acabou de adentrar. Isso aí, mestre. Opa!
Funcionou bem, graças a Deus. Você me ouve Perfeito. bem? Estou ouvindo bem. Ô, Marcele, obrigado pelo joinha. Marcele está dizendo que está nos vendo e ouvindo bem, tá? Tá tudo Perfeito. certo. Eu Que só não bom. consigo te ver, mas eu estou te ouvindo bem. Ah, então beleza. Então a gente vai tocando aqui. Eu estou com a sorte que eu estou conseguindo te ver e está tudo certo aí. Meu mestre, ó, primeiro, gratidão gigante por você aceitar esse convite e assim, compartilhar um pouquinho do seu vasto conhecimento sobre o tema de hoje. E por que que eu É te isso, eu chamei que agradeço. aqui, Calomene? Porque a gente, não sei se você já deu uma lida nesse livro, o Outlive. O Outlive é do médico Peter Attia, que fala sobre a arte e a ciência de viver mais e melhor. E aí, quando eu falei que estava lendo esse livro aqui nas redes sociais, o nosso amigo em comum, mestre Marcelo Costa, o homem do livro da capa azul, fez uma provocação. Ângelo, passa aí para a gente o que, que você está lendo. Aí o que, que aconteceu? Durante a leitura eu descobri que o Peter Attia, ele define 4 cavaleiros que ele chama, que são os 4 maiores inimigos da longevidade saudável. Aí eu dei a sorte de conhecer 4 excelentes profissionais de educação física que trabalham com esses cavaleiros, um para cada um. E você hoje, meu mestre, está fechando a nossa rede aqui, né? Os 4 episódios que você vai falar sobre aquilo que você domina muito, que são doenças neurodegenerativas. Mas Eu que- existe um ritual aqui no Você na sua agenda, que é que a primeira pergunta é assim: quem é Maurício Calomene, por favor? eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aí desse projeto seu. Esse, dentro de tantos outros que você faz aí, tão exitosos, para mim, poder contribuir realmente é uma honra, né? Obrigado, irmão. Essa primeira pergunta é complexa, É verdade. Eu sei, eu sei. Eu mas aprendi isso com a minha terapeuta. Ela falou assim: quem é Ângelo Dias? Foi a pior coisa que eu já tive que falar na vida. Mas vai lá, mestre. Mas vamos lá. Eu sou profissional de educação física, né? Trabalho na área já há mais de 30 anos. Sou mestre em ciência da motricidade humana. Sou doutor em saúde mental, né? Fiz doutorado no Instituto de Neuropsiquiatria da UFRJ, no IPUB, e fiz pós-doutorado em biociências na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, né? Sou responsável técnico pelo Instituto Cuidar Campus e sou gestor do curso de Educação Física da Universo, cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da Universo. Mais ou menos isso. Pô, que bacana. Excelente currículo. Rapaz, eu só tinha acompanhado até o doutorado. Já rolou um pós-doc aí bacana. Parabéns, meu irmão. Tu Obrigado. tá igual o super-homem, pro alto e avante. Perfeito. É isso aí. Carolene, então, como você, aproveitando toda essa sua experiência nessa área da neurociência, porque você não só estuda isso, né? Do Instituto Cuidar, que, aliás, depois a gente vai falar um pouquinho dele aqui, vai ser o nosso, no final, a gente faz aquele chamado momento jabá, para Isso. você apresentar. Você sabe que eu sou um fã desse nome, porque eu acredito muito nisso, que nós somos profissionais da área da saúde, somos todos cuidadores, né? E a educação física está caminhando muito bem nesse sentido. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que são doenças neurodegenerativas, mestre. É, perfeito, né? O profissional de educação física cada vez mais precisa se inserir nesse contexto, né? Um nicho de mercado enorme e que muitas vezes deixa de ser ocupado pelo profissional de educação física, às vezes por própria negligência, né? Por falta de empenho em estudar mais afinco aí essa área. Então, as doenças neurodegenerativas, elas é um pool de doenças, na verdade, né? Que a doença, esse termo, doença neurodegenerativa,
engloba uma série de patologias que têm origem no sistema nervoso e que tem como característica a degeneração ou dos neurônios ou da conectividade entre esses neurônios, né? Elas são doenças que até o momento não existe cura, né? Uma vez diagnosticado como uma doença neurodegenerativa, a gente trata os sintomas para tentar impedir essa progressão da neurodegeneração, ou seja, né, a gente tenta frear o avanço dos sintomas, uma vez que, como eu disse, instaurada a doença, não há possibilidade de cura. Então, esse tipo de papo que a gente está levando, ele é extremamente importante, porque quando as pessoas caminham, tem um histórico já de doenças neurodegenerativas na família, ou começam a sentir, né, os primeiros sintomas que ainda não caracterizam de fato a doença, é muito importante as pessoas justamente para entrar com algum tipo de intervenção, justamente para evitar que essas doenças elas se instalem, né? Entre as doenças neurodegenerativas mais comuns que a gente conhece, né, estão as demências, entre elas a mais conhecida, que é o Alzheimer, e também a gente pode citar o Parkinson, né, que também é uma doença neurodegenerativa que tem bastante prevalência, né? Normalmente elas ocorrem com pessoas com idade mais avançada, mas a depender do histórico, a depender do estilo de vida da pessoa, ela pode aparecer até em momentos até precoces, assim, antes da pessoa ser considerada idoso, né? Antes dos 60 anos. Meu amigo, é legal que você comentou aqui agora do Alzheimer e do Parkinson, né, que são dentro dessa questão da demência, são as mais comuns. Sim. Mas você fez um comentário aí que seria importante até para ajudar. A gente está aqui, o objetivo do Você na Sua Agenda é exatamente trazer orientação para as pessoas, para que elas consigam, assim, primeiro trabalhar na linha da prevenção, né, que é o nosso principal missão aqui no Você na Sua Agenda. Mas também perceber os sinais de que algo não está bem. Que sinais que esse tipo de doença, que as doenças neurodegenerativas, podem apresentar, que as pessoas devem ficar mais atentas e, de repente, procurar um neurologista, por exemplo, ou um especialista? Exato. Existe uma síndrome que ela ainda não é uma doença, mas é algo que é a porta aberta para a instalação dessas doenças e que é muito pouco falado, que é a síndrome da fragilidade, né? Então, a síndrome da fragilidade, ela ocorre quando a gente começa a estar mais propenso ou começa a encontrar mais dificuldade em fazer as nossas atividades diárias, coisas que antes eram normais começam a ficar um pouco mais difíceis. Por exemplo, tarefas simples como escovar os dentes, botar uma roupa, amarrar um tênis, fazer tarefas simples dentro de casa, cozinhar, né? Isso na questão funcional mais voltada à motricidade, né? Mas também tem os sintomas mais cognitivos, que são aqueles pequenos lapsos de memória que às vezes que é comum acontecer com todos nós, mas que quando eles começam a ocorrer de uma forma muito recorrente e muito frequente, é um sinal de alerta, né? Então, o atendimento, o tratamento, ele é sempre multidisciplinar, né? Você falou bem, precisa ter um acompanhamento com um médico neurologista, preferencialmente,
mas a síndrome da fragilidade exige uma abordagem mais multidisciplinar, né? Então, você pode ter psicólogos, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, trabalhando em conjunto justamente para, uma vez que essas pequenas debilidades começam a incomodar, né? Quando eu digo incomodar, justamente elas começam a acontecer de forma recorrente, né, e começa a prejudicar o nosso dia a dia, é a hora de você procurar uma avaliação médica e, né, caso o médico não identifique nenhum grau de demência ou de nenhum estágio neurodegenerativo, mesmo assim, é legal que essa pessoa procure outros profissionais de educação de saúde, né, para justamente impedir que esses pequenos sintomas que ocorrem no início, ou seja, quando você ainda está num estágio de fragilidade, para evitar que esse estágio de fragilidade se evolua para um estado de doença neurodegenerativa, de demência ou principalmente as demências, né? Porque a gente sabe que com o avanço da idade há perdas funcionais e cognitivas que são normais, oriundas do próprio envelhecimento, né? Mas é preciso ter uma linha de corte entre o que são essas perdas que a gente vai chamar de fisiológicas, normais, mas que não vão te impedir de fazer as suas atividades, de ter seus relacionamentos sociais, né? Para um ponto onde essas perdas começam a comprometer a tua capacidade funcional. Então, quanto antes identificar essas perdas funcionais mais significativas e entrar com intervenções específicas, melhor para evitar, como eu disse, que a fragilidade se torne a doença. Né? A fragilidade a gente cura, mas depois que a doença neurodegenerativa está diagnosticada e instalada, a gente vai só tratar os sintomas, a gente vai tentar que ela não evolua de forma muito rápida para que a pessoa tenha o máximo possível de qualidade de vida, mesmo com a presença da doença. Mestre, então, aproveitando que você citou aí as duas doenças que, infelizmente, são as mais comuns da gente de prevalência, né? Define para a gente o que é o Alzheimer e quais os sintomas dessa doença, por favor, para que as pessoas possam ter uma noção de como é isso, né? Perfeito. O Alzheimer ele se caracteriza justamente pela perda das conexões neurais. Tá? Uma série de processos que ocorrem na neuroquímica do cérebro, emaranhados neurofibrilares e outros processos que, como eu disse, né, ocorrem de forma natural ao longo do envelhecimento, mas em algumas pessoas esse processo ele toma uma proporção anormal e aí começa a gerar sintomas mais severos. Então, assim, para tentar ilustrar de uma forma bem prática, né, ao longo da nossa vida, todas as nossas experiências, todos os nossos aprendizados, eles vão se consolidando no nosso cérebro a partir de conexões que vão sendo feitas entre os neurônios. Quanto mais estimulada uma pessoa quanto mais acesso a aprendizados diferentes uma pessoa mais o cérebro dela se torna interconectado e mais o cérebro dela se torna eficiente para processar tudo que está à nossa volta e tomar as decisões de maneira mais eficiente. Isso é uma regra de ouro da função cognitiva. Então, um ótimo desempenho cerebral, ele é relacionado justamente com o quão bem interconectado o nosso cérebro é.
E o Alzheimer, ele atua justamente nisso. Então, uma vez que a doença ela se instala, progressivamente essas conexões elas vão sendo desligadas e à medida que elas vão sendo desligadas, os neurônios perdem função e quando eles perdem função, eles morrem. Então, por isso que é uma doença progressiva. Então, começa com pequenos sintomas de lapsos de memória, né? E isso vai evoluindo muito rapidamente a ponto da pessoa perder totalmente a sua capacidade funcional e, em casos mais avançados, ela entra em estado vegetativo, ou seja, ela só mantém as funções básicas, precisa ser alimentado por sonda, enfim, o esquecimento, não consegue mais falar. Então, é uma doença que é muito cruel, porque muitas vezes fisicamente a pessoa não tem nada, se faz o exame de sangue, faz todos os exames, fisiologicamente a pessoa está bem, mas o cérebro dela não tem mais a eficiência para comandar as funções do corpo, as funções vitais e, obviamente, também as funções cognitivas. Então, ela vai perdendo a sua capacidade de relação, né? Vai chegando no ponto que ela nem se conhece mais. Se ela se olha no espelho, ela acha que está falando com uma pessoa estranha, né? Então, não conhece mais os familiares. E curioso que a perda de memória ela vai ocorrendo, né, das memórias mais recentes para as memórias mais antigas. Ou seja, aquilo que já está mais consolidado no cérebro, ou seja, aquelas redes neurais que estão mais consolidadas, elas demoram um pouco mais a serem desligadas, né? Então, progressivamente, a pessoa vai perdendo, primeiro, função de memória, e depois isso vai evoluindo para outras funções executivas, capacidade de tomada de decisão, capacidade de interpretação, capacidade de estruturação de fala, né? E, obviamente, como o cérebro não está desassociado ao corpo, né? Não tem como fazer essa separação, à medida que essas sequelas cognitivas elas vão avançando, a pessoa também vai tendo sequelas motoras, contando mais dificuldade de locomoções básicas, né? Não tem mais condições de fazer tarefas de dentro de casa, porque esquece de se ligar um fogo, esquece de desligar, enfim. Então, a pessoa passa a se tornar cada vez mais dependente ou de cuidadores ou de familiares que precisam estar ali quase que 24 horas dando assessoria, porque, como eu disse, a capacidade funcional ela vai se perdendo totalmente. Mestre, e o que a gente pode fazer, né? Aí a gente é todo mundo aqui que está nos ouvindo e para quem aliás, quero agradecer muito a todo mundo que está aqui presente. Eu descobri que você trouxe torcida organizada, tem um time da Cuidar, está todo aqui. E tem um monte de calomênia. Eu não sabia que tinha tanto calomênia aqui em Campo A Goytacás. família é grande. A família está toda aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E aí, mestre, o que a gente pode fazer para prevenir esse Alzheimer, cara? Então, é interessante nessa pergunta a gente entender que muitos de nós temos o gene para essa doença, ou seja, temos uma predisposição genética para essa doença, mas que isso não significa que nós vamos ter essa doença, né? Então, a gente precisa de gatilhos para que esses genes se tornem ativos e a doença, de fato, se instaure, né? Um desses gatilhos, obviamente, é o estilo de vida, né? Então, você ter um estilo de vida saudável, ativo, tudo isso é um fator que a gente chama de neuroprotetivo, né? O exercício físico ele é um elemento de neuroproteção do cérebro, né? Então, você se manter ativo, ter hábitos alimentares também saudáveis, ter um bom convívio social, tudo isso é fator que te protege da instalação desse tipo de doença, né? É óbvio que
mesmo pessoas que não tiveram vamos dizer assim, um estilo de vida ativo ou saudável até esse momento, não significa que elas estão condenadas a ter essa doença, né? Isso é multifatorial, mas nunca é tarde para você adotar um estilo de vida preventivo, que hoje em dia, né, é um termo que também está sendo bastante vinculado é justamente isso, a medicina do estilo de vida, né? A medicina preventiva, ou seja, é muito mais fácil você investir em prevenção do que você ter que tratar a doença depois que ela se instala, né? É um autor que fala muito bem disso, é o Dr. Pedro Chestarsky, que é um neurologista, escreveu o livro A Medicina da Manhã, que é outro livro que eu recomendo principalmente para os profissionais da saúde. E ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante, eu acho bastante interessante, principalmente para a gente da educação física, é que ele fala que a melhor contribuição do exercício para a saúde das pessoas é a saúde mental, na neurociência, a relação com o cérebro. A melhor benefício do exercício é para a função cerebral. E ele ainda fala assim, o resto, assim, emagrecer, melhorar a condição cardiovascular, melhorar a densidade óssea, massa muscular, isso aí é um plus. Mas o exercício que ele faz de melhor é ser bom para o cérebro. Eu falei, nossa, a gente tem esse tesouro e não sabia. Exato. E aí, E, de fato, isso é um ponto importante. Inclusive, foi o que fez com que eu me apaixonasse pela essa área da neurociência, né? Até o mestrado, eu queria... Meu foco era justamente a questão fisiológica, né? E, a partir do momento que eu conheci a neurociência e vi como que o cérebro é importante nesse processo, e às vezes a gente negligencia ele, né? Isso foi uma grande virada de chave e, até hoje, eu tenho dedicado aí a vida a entender esse processo. Estou arranhando ainda, mas já avancei alguma coisa. isso é culpa do mestre Vernon, rapaz. Culpa do Vernon. Exatamente. Então, aí a gente viu o Alzheimer, você falou do que é o Alzheimer, falou dos sintomas, das formas de prevenção. E aí, quando uma pessoa você trata do Alzheimer lá no Instituto Cuidar? Sim, lá a gente atende clientes, né, já com a demência instalada. Também fazemos o trabalho preventivo, se as pessoas que ainda estão no processo de fragilidade e estão buscando uma forma de se treinar, né, para evitar justamente a evolução, né? E nisso a gente tem conseguido já apresentar resultados bastante significativos nos dois pontos, né? A gente precisa entender que quando a demência ela está avançada, a gente é um trabalho totalmente diferente, porque a gente luta, né? A gente nada contra a corrente, literalmente, né? Então, a gente precisa aprender a reconhecer as pequenas evoluções, né? O que, às vezes, para quem está de fora, é algo simples, né? Para a pessoa que está com a demência, é uma tarefa monumental. Você, por exemplo, conseguir pegar uma bolinha que é arremessada para você no tempo certo, né? Coisa que qualquer criança faz, mas que para uma pessoa já num processo avançado de demência é uma tarefa cognitiva extrema, porque você tem que coordenar uma série de informações, de estímulos visuais, né? Você precisa ter a percepção espaço-temporal, você precisa ter toda a análise neurológica, desde a percepção do objeto vindo na tua direção, até o planejamento, a interpretação de que objeto é esse, do contexto que esse objeto está sendo arremessado para você, e até o planejamento de quais músculos você precisa contrair, né, e relaxar, né, atividade harmônica dos músculos, para você conseguir pegar essa bola no tempo certo, né? Então, às vezes, um paciente com demência que não consegue segurar nenhuma bolinha que você arremessa para ele, quando ele passa a conseguir, isso neurologicamente significa que a gente avançou, né?
que a gente conseguiu estabelecer ou reestabelecer novas redes, né? E justamente nessa função que o exercício ele é muito poderoso, porque o corpo e a nossa mente, eles estão intimamente, né, associados, né? Tanto é que a gente transmite mais de 30% da nossa comunicação, ela vai ser não verbal, ou seja, pela nossa fisionomia, pelos nossos gestos, né? Porque, né, o que está se passando no nosso cérebro vai se refletir de alguma forma na nossa motricidade, seja ela no controle do nosso tônus muscular, seja ela para fazer um movimento mais complexo. E aí, quando a gente usa o movimento com diferentes situações, associados com diferentes tipos de atividades mais cognitivas, na verdade, o que a gente está buscando é treinar ou estimular essa reconexão do cérebro, né? Entendendo que o avanço dos sintomas, né, das sequelas da doença, ele é justamente, em grande parte, produzido porque o cérebro está sendo desconectado, né? Quando você estimula esse tipo de movimento, ou seja, aquele movimento que não é o automatizado, o mecanizado, você está treinando os seus neurônios, ou está estimulando os seus neurônios a se ramificarem e a estabelecerem novas conexões, se essas conexões estiverem perdidas, ou até mesmo criar novas conexões para recuperar funções que antes estavam perdidas por conta da doença. Não sei se eu fui suficientemente claro, né? Não, então, aí no caso do Alzheimer instalado, a atividade física vai retardar a evolução. É o que ela consegue fazer. É isso? Exato, ela vai retardar a evolução justamente porque, dependendo da forma como você propõe o exercício, e aí cabe um pequeno parênteses aqui para também a gente falar sobre isso, porque o exercício em si, ele vai ser bom para o cérebro, como você já disse aí. Se eu simplesmente pedalar ou começar a caminhar, fazer qualquer atividade física, né, qualquer exercício físico, né, o termo exercício físico eu gosto mais porque atividade física não remete a controle, né, mas algo mais espontâneo, né? Quando você começa a fazer algum tipo de exercício físico, isso já vai trazer ganhos positivos para a tua função cerebral, independentemente de qualquer coisa. O simples ato de você acelerar a tua frequência cardíaca, oxigenar melhor o teu corpo, você está oxigenando também o teu cérebro, e isso já vai trazer efeitos positivos. Isso é um ponto que a gente não pode deixar de mencionar. Porém, quando a gente está falando especificamente no contexto de doenças neurodegenerativas, né, a gente precisa entender que a gente precisa de algo a mais. A forma como o exercício ele vai ser proposto, ele é muito importante justamente nessa luta contra o avanço da doença, né, por um simples fator. Aquele exercício que é mecânico, por exemplo, o ato de simplesmente caminhar do ponto A para o ponto B, ele não exige do nosso córtex, ou seja, da nossa parte mais alta do nosso cérebro, muita demanda, porque ele é um movimento que já está automatizado. Então, ele é controlado a partir do nosso cerebelo, que é uma parte mais baixa, mais primitiva do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, né? E aí, o desafio é você propor exercícios que estimulem justamente essa parte mais alta, o nosso córtex cerebral, né? Para que, além da função fisiológica do que o exercício vai produzir no cérebro, você também treine, estimule esses neurônios do córtex a se manterem
conectados e não se desligarem. Se você faz só o exercício mecânico, né, isso para o córtex, em termos de função cognitiva, não é o ideal, né? Perfeito, perfeito, mestre. Aí vamos então, já que você fez uma análise aí sensacional do Alzheimer, vamos trabalhar agora o Parkinson, definir o Parkinson e também apresentar para a gente quais são os sintomas dessa doença, por favor. Então, o Parkinson, ele é uma degeneração de uma outra área do cérebro, né? Ele começa numa área, né, chamada núcleos da base, e ele tem como sintomas principal, né, o tremor, justamente porque essas áreas do núcleo da base são áreas que estão relacionadas ao nosso controle inibitório, ou seja, eles atuam, né, os núcleos da base, que são várias estruturas, eles atuam como um inibidor do movimento indesejado, né, e a partir do momento que os neurônios dessas estruturas eles perdem função, a gente passa a ter esses movimentos indesejados, que no caso do Parkinson, predominantemente são os tremores, né? E aí, à medida que a doença evolui, né, ela também vai ter rigidez muscular, ela vai perdendo, os membros vão ficando menos móveis, mais rígidos, né? E nos casos mais avançados do Parkinson também, né, se nota a instalação também de processos de demência, ou seja, a pessoa começa também a ter perdas cognitivas, né? Então, ou seja, o Parkinson é uma doença que começa com sintomas predominantemente motores, mas à medida que ele evolui, também começam a ter sintomas de demência, ou seja, passa também a ter sintomas mais cognitivos. E no caso do Parkinson, como é que a gente pode prevenir? Então, mas a receita é mais ou menos a mesma, né? Então, são doenças que têm um componente genético, ou seja, muitas pessoas podem ter uma predisposição para o Alzheimer, para o Parkinson, para outras doenças, como síndrome de Tourette, outras doenças do sistema nervoso, mas que não necessariamente elas vão desenvolver. O que vai determinar, basicamente, a instalação da doença ou não ao longo da vida vai ser justamente o sistema preventivo, ou seja, o estilo de vida da pessoa, as opções que ela faz durante a vida, que podem aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade dessas doenças se instalarem. Como ainda falando de prevenção, a gente você já deixou claro aqui que o exercício é um grande agente positivo para a questão da prevenção. Que outras ações, né, de estilo de vida, que outras dimensões do estilo de vida, além do exercício, da prática regular e orientada da atividade física, você recomenda como forma de prevenir essas doenças neurodegenerativas? Então, a nossa saúde, de uma forma geral, né, ela é baseada em um tripé, né? Então, a gente tem a nossa parte física, né? A gente tem a nossa parte cognitiva, a gente tem a nossa parte afetiva, né? Então, esse tripé precisa estar equilibrado. Então, a gente precisa estar bem fisicamente, mas a gente também precisa ter um ambiente social favorável, a gente precisa se relacionar bem com a gente mesmo primeiro, né? E com as outras pessoas, né? E também, né? E aí, nesse pulo, vem a nossa saúde mental. Então, uma série de hábitos, né? Que se somam para justamente aumentar essa probabilidade. Assim, falar que vai evitar meio negligência, né? Porque não tem como a gente afirmar 100% que você vai evitar uma doença, né? Mas a gente tem níveis de probabilidade da doença se instalar a depender da forma. Então,
aí a gente vem, né, tabagismo, alcoolismo, relacionamento intrapessoal, como que a pessoa lida consigo mesmo, relacionamentos interpessoais, ou seja, como que a gente convive com as outras pessoas, como que a gente lida, né, com a nossa inteligência emocional, né, como que a gente lida com os problemas que a gente inevitavelmente vão aparecer na nossa vida, né, alimentação, noites de sono, né, evitar perder noites de sono. Então, assim, existem muitas coisas que são, aparentemente, às vezes a gente negligencia quase que de forma automática quando a gente prioriza outras coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente sacrifica a saúde para a gente poder conseguir alguns objetivos, né? Mas uma hora a gente precisa parar e rever isso, porque se a gente fizer isso de forma muito constante, de forma muito sistematizada, pode ser que na hora que essa conta chegar, ela chegue muito alta. Ou seja, né, se você, a instalação de uma doença neurodegenerativa é não uma sentença de morte, mas uma sentença de perda de função que pode ser mais rápida ou mais devagar, a depender de como você vai intervir, né? Então, assim, é sempre bom que a gente trabalhe isso antes que a doença esteja instalada, né? Porque, como eu disse, prevenir vai ser sempre mais vantajoso em todos os sentidos do que ter que remediar uma doença neurodegenerativa já diagnosticada. Meu mestre Calomene, caramba, quanta informação valiosa que você está trazendo para a gente. Você comentou aí numa dimensão que hoje os profissionais da saúde têm se debruçado mais, né? A gente está tendo mais estudos hoje sobre a importância do sono para a qualidade de vida. E aí, ao mesmo tempo, parece até que é um contraponto, mas à medida que a ciência está conhecendo mais sobre o sono, a gente tem uma nova geração aí de adolescentes, que hoje eu sou tio também de educação física, né? Eu trabalho com educação física escolar do ensino médio. Eu estou vendo uma garotada que cada dia dorme menos, né? Eles não ligam a mínima para o sono, porque o importante para eles, e principalmente esse sono tem sido prejudicado pelo tempo de exposição a telas, que eu vejo que é um problema aí que a gente precisa enfrentar, mas que está todo mundo perdido. Os pais não sabem como lidar com isso, os professores também não, e a garotada muito menos, porque a garotada está vivendo como as nossas vós, a minha avó falava, pobre quando nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então a molecada que nasceu com esse troço na mão, fica difícil de eu falar para ele, filhão, larga isso aí, fica, vê uma hora só. Para ele, isso não tem como. O que você está falando? Você tem essa experiência, você está vendo isso acontecer? Como é que a gente... Porque eu lembro muito que uma das coisas que o Vernon usava muito, até com o pessoal da terceira idade, para fazer estímulo cognitivo, né, estimular as conexões cerebrais, era exatamente o videogame. Ele trazia o videogame, só que ele trazia o videogame por uma geração que nunca não usava o videogame com frequência. Para eles era uma novidade enorme. É o que você falou do movimento, por exemplo. Era uma coisa nova, era uma que aí produzia aumento de sinapses, você estimulava o cérebro. Como é que a gente faz essa garotada dormir já entendendo que essa perda de sono frequente, né, e por longo prazo, vai gerar algum problema neurodegenerativo? O que você tem aí de orientação, principalmente para os pais que estão aqui nos ouvindo agora? De fato, é um problema complexo, né? Que nós ainda não estamos nem arranhando ainda as consequências que esse tipo de hábito pode trazer para essa geração. A gente não sabe ainda, a gente não tem a dimensão de como isso vai influenciar nessas pessoas, né? Antes disso, você comentou, né, um forte abraço aí pro
o mestre e amigo Vernon. Nossa, Estou tentando trazer ele aqui em Campos. Estou tentando trazer ele aqui em Campos para fazer uma aula será bom. magna na faculdade, se Deus quiser. Vamos fazer uma reunião aí com todos os ex-alunos dele, né? Nossa, será uma honra. Quero estar lá com certeza. Com certeza estará. Mas, voltando à tua pergunta, de fato, assim, é inegável que o videogame ele é um estimulador do cérebro. Ele é um estimulador do processamento de informação, né? Partindo da máxima que o nosso cérebro, desde quando a gente é concebido, desde quando o sistema nervoso começa a perceber o mundo ainda dentro do útero, né? O nosso cérebro ele é um processador de informação. Ele é um excelente processador de informação, né? E o videogame, ele justamente exige, né, muito processamento de informação. Então, o videogame, como você disse, né, numa época mais para trás, ele era usado muito como um estimulador do processamento de informação, como um otimizador, em outras palavras, como um otimizador do cérebro. O problema é que o nosso cérebro ele é muito suscetível à luz e ao som, né? Então, o que está acontecendo com o excesso de tela, e aí eu vou abranger a minha fala não só para a questão dos videogames, mas para o Instagram, para o celular, para qualquer tipo de tela, né? De vídeos, né? Que hoje em dia é muito comum, desde muito novo, os pais darem um celular para o neném ficar assistindo um vídeo para ele ficar calminho, né? O problema é que toda essa exposição à tela está criando cérebros hiperestimulados, ou seja, está criando cérebros que não conseguem desacelerar, né? Essa atividade sináptica que você mencionou, que nada mais é do que justamente essa conversa entre as redes neurais que eu comentei anteriormente quando eu estava falando do Alzheimer, né? Essa atividade de troca de informações, de troca de sinais elétricos entre as diferentes redes neurais, ela tem oscilações, né? Que são as ondas cerebrais. Então, a gente precisa ter momentos onde a gente está numa oscilação, numa frequência de atividade cerebral mais alta, para resolver os problemas, para lidar com as situações, com os estímulos que nos são impostos, mas a gente precisa ter momentos onde essa atividade cerebral precisa baixar, né? E justamente isso vai acontecer durante o sono, nos momentos de relaxamento, né? Que aí a atividade neural diminui e aí você consegue que uma série de processos de consolidação de memória, vamos dizer assim, de reabastecimento de fatores neuroquímicos do cérebro, de neurotransmissores, de retirada de resíduos metabólicos, justamente dessa atividade cerebral mais acelerada, tudo acontece nesses momentos de mais calmaria. E o que está acontecendo hoje em dia é que o excesso de tela, a exposição exagerada à luz, não está permitindo que o cérebro desacelere. E aí isso está gerando consequências, como a hiperatividade nas crianças, né? A dificuldade de atenção, porque uma vez que o cérebro está sobrecarregado de informação, ele não consegue focar. Se ele não foca, a criança não aprende, né? Então, isso é um efeito que a gente está lidando, a gente está percebendo esse aumento cada vez maior e, ao mesmo tempo, como eu disse, é um fator complexo, porque também as crianças hoje não têm mais as oportunidades de interação com o ambiente que a gente teve na nossa infância, né, Ângela?
né? A gente brincou, né? A gente tinha oportunidade de brincar, de sair para a rua, né? Nossos pais tinham a tranquilidade de nos deixar mais à vontade. Isso fazia com que nós tivéssemos outras opções, né? Já existiam os videogames na nossa época, mas a gente tinha opções que para a gente eram mais interessantes. Hoje em dia as crianças cada vez menos têm essas opções, né? Questão de violência, verticalização das cidades, o próprio dia a dia frenético dos pais acabam que se torna mais cômodo você deixar teu filho ali protegido na frente de uma tela que você sabe que ele está ali no quarto ou que está ali do teu lado e está quietinho, mas em termos neurológicos isso está produzindo uma estimulação que muitas vezes, né, a depender do tempo de exposição, do tipo de material, né, tipo de jogo, né? Tem jogos que eles são contraindicados, por exemplo, para crianças, pessoas com maior sensibilidade, porque eles podem justamente induzir estados convulsivos, justamente porque a luz intensa desses jogos pode causar uma hiperestimulação e o cérebro entrar em convulsão como um próprio mecanismo de defesa, ou seja, o cérebro desliga por algum momento para que a atividade cerebral tente voltar ao normal, né? Então, assim, é uma situação complexa por vários fatores, né? Perfeito. E, mestre, vamos lá para o nosso momento jabá. E como é que foi essa ideia, né? Da onde tem um pensador chamado Simon Sinek, que ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê, que é um livro utilizado demais na área do empreendedorismo, que ele quer saber o propósito das coisas, né? Que ele acredita que você engaja mais pessoas quando você começa a conversar com as pessoas sobre o porquê que elas devem estar fazendo aquilo. E aí eu te pergunto, por que o Instituto Cuidar? Então, o Instituto Cuidar, ele nasceu, na verdade, ele vem já sendo formatado, vamos dizer assim, desde do meu doutorado, quando a gente entra nessa vida mais acadêmica, né, a gente acaba trabalhando muito com produção de artigos científicos, né? Eu tive a oportunidade durante esse tempo todo de estudo, que não acabou, né? Até hoje eu ainda estou produzindo artigos científicos, né? A gente acaba tendo a oportunidade de ver tudo isso que a gente conversou sendo aplicado na prática. Então, ao longo desses anos todos, eu tive a oportunidade de fazer pesquisas com idosos com Alzheimer, com idosos com fragilidade, com crianças autistas, com crianças com deficiência intelectual, né, com crianças com dificuldade de aprendizado. E eu sempre via, né, como que esse tipo de intervenção produzia efeitos positivos, né? E o artigo ele é necessário porque ele traz luz, traz o conhecimento científico sobre esses temas, mas ele tem data para começar e para terminar, né? Então eu fiquei durante muito tempo fazendo vários artigos dentro da área com vários públicos diferentes, né? Fui ganhando um know-how nessa metodologia, mas sentia sempre aquela inquietação de ver, né, quando as pessoas melhorando e a pesquisa se encerrando e eu não tinha onde indicar essas pessoas para continuar o trabalho, né? Então o Instituto ele começou dessa inquietação de eu querer um espaço onde eu pudesse de fato aplicar a neurociência através do exercício físico de uma forma sistematizada e de uma forma mais prolongada possível. Ou seja, eu não queria algo que fosse ter um começo e um fim. Eu queria começar a ajudar as pessoas e levar essa ajuda pelo maior tempo possível, né? Então, o Instituto nasceu daí, né? E aí essa ideia foi amadurecendo e desde o ano passado, do meio do ano passado, né, a gente está aí com um espaço lá
na rua Marquês de Herval, onde a gente está conseguindo, de fato, mudar a vida de algumas pessoas, né? Graças a Deus. Pô, que bom, mestre. E aí você trouxe para o Instituto Cuidar essa, um dos pilares da medicina do estilo de vida, que é o trabalho integrado. Você tem um time para trabalhar com você. E que time é esse que você tem? Que outros profissionais, né, que outras áreas você tem no Cuidar? Então, isso foi uma preocupação, porque, de fato, é inegável que o trabalho interdisciplinar ele precisa acontecer, né? E mais do que acontecer, né? Porque, pensando, analisando um pouco, se a gente fizer aqui uma enquete, a gente vai ver que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui já são atendidas por vários profissionais de saúde, né? Às vezes tem um personal trainer, faz fisioterapia com alguém, tem um atendimento, um acompanhamento com alguma especialidade médica, enfim, tem atendimento psicológico. Só que, muitas das vezes, esses diferentes profissionais eles não conversam, né? Então, o personal não sabe o que o psicólogo está avaliando, o médico não sabe também exatamente o que está sendo feito, então as coisas ficam muito soltas. E a partir do momento, a ideia do Instituto Cuidar é que você tenha, além desse atendimento multidisciplinar, esse atendimento ele seja otimizado pela interação entre os profissionais. Então, quando uma pessoa é atendida lá no Instituto, né, toda avaliação, todo prognóstico, toda evolução, ela é compartilhada com os profissionais que atendem essa pessoa. Obviamente que não é uma informação aberta, então é restrita aos profissionais, né, que estão lidando com aquele paciente específico. Então, por exemplo, eu tenho clientes que fazem estimulação neuromotora comigo e também fazem o acompanhamento com a nossa geriatra, a doutora Renata Alves. E aí, obviamente, nas consultas, antes das consultas com a geriatra, eu dou um feedback para ela de como que aquela paciente está evoluindo na parte física e cognitiva dentro da proposta, né, que foi pensada para aquela pessoa. Então, isso faz, e vice-versa, obviamente também, eu tenho o feedback da médica de como que essa paciente clinicamente ela está evoluindo. Então, eu tenho o respaldo para fazer os ajustes nas minhas intervenções a partir do olhar de um outro profissional e vice-versa. Ela também pode diagnosticar ou entender por que a paciente está melhorando num aspecto mais do que em outro, e aí, com esse feedback, como eu disse, eu vou ajustando. Então, a ideia é que, a partir dessa interdisciplinaridade dinâmica, vamos dizer assim, né? Porque, como eu disse, a interdisciplinaridade ela acontece, mas de forma não dinâmica, ou seja, de forma muito passiva, né? Porque ninguém conversa, um profissional não conversa com o outro, né? Isso proporciona um ganho melhor. Então, lá no Instituto a gente tem médicos, geriatras, neurologistas, temos psicólogos, temos fisioterapeutas, temos terapeutas holísticas que fazem trabalho de shiatsu, né, com outros tipos de intervenção, tudo voltado, né, para o bem-estar das pessoas. Temos obstetra, porque a gente também pensa na questão do exercício físico voltado para as gestantes. Então, eu tenho outros profissionais de educação física mais especializados no atendimento a gestantes, por exemplo, que aí pode fazer um combo entre o obstetra e o profissional de educação física. Temos psicopedagogos também, porque a gente pensa
nesse trabalho voltado também para a questão das crianças, né? A gente está falando aqui de trabalho neurodegenerativo, mas toda essa otimização cerebral, ela também vai ser eficiente em crianças com dificuldade de aprendizado, com autismo, com outros transtornos de desenvolvimento, né? E que podem se beneficiar também de ter um cérebro treinado, né? Mais interconectado. Então, tem profissionais de educação física mais especializados no atendimento a esse tipo de público, né? Que aí a ideia é justamente ter, independentemente do problema que a pessoa tenha, a gente consiga lá no Instituto ter um pool de profissionais especializados justamente para dar o melhor atendimento possível. Eita, mestre, que coisa linda, sensacional isso. Eu vou ter que ir lá ver esse cuidar, cara. Eu estou aqui já igual foca no circo. Pode ir lá, vai ser um Assim, prazer ter lá todos vocês lá. Ativamente com esse trabalho, com esse projeto, porque isso é tudo que a gente acredita como de melhor para realmente cuidar. Por isso que eu gosto tanto desse nome que você levou, que é cuidar das pessoas, uma vez que a gente entende que bem-estar é multifatorial, só um time integrado, um time interdisciplinar integrado é que pode gerar o resultado que a pessoa efetivamente precisa. Exato. Mestre, você sabe que o papo bom dura pouco, a gente fecha aqui com 1 hora, porque senão eu vou ficar conversando com você aqui a noite toda. O E assunto aí, é bom. se nós estivéssemos com o mestre Vernon na banca de doutorado, ele falaria para você assim: Doutor Calomene, deixe agora suas considerações finais. Fala Bem para nós aí. lembrado, bons tempos, né? Nossa, sensacional. Deixe o seu recado para quem está nos assistindo, professor. O que você orienta para que a gente tente ficar longe tanto de todas as doenças neurodegenerativas, por favor? A principal dica é prevenção, né? Baseada na mudança do estilo de vida. Então, a gente precisa ter uma moderação entre as nossas demandas, vamos dizer assim, e ter sempre uma análise crítica, né, de até que ponto eu estou sacrificando a minha saúde de uma forma geral em prol de outros objetivos, né? E, obviamente, entender que esses sacrifícios, né, que a gente às vezes é obrigado a fazer, uma hora ele vai cobrar o seu preço, né? Então, a gente precisa justamente ter mecanismos de compensação desses desgastes, né? Às vezes é inevitável a gente ter uma alimentação não tão saudável por conta do dia a dia, às vezes é inevitável você perder uma noite de sono porque você precisa entregar um trabalho que está te consumindo mais o tempo, enfim, são N as situações que podem ocorrer, né? E a gente precisa ter mecanismos compensatórios para esses desgastes. Então, entra aí tudo isso que a gente conversou. Prática de atividade física regular, orientada, trabalho multidisciplinar, ou seja, você ter um corpo de profissionais de saúde que possam trabalhar de forma integrada em prol do seu bem-estar, né? Eu acho que esse é a principal dica, né? E deixo aqui o convite para quem quiser conhecer lá o trabalho do Instituto. A gente tem lá no nosso Instagram, no Instituto Cuidar Campus, é o nosso Instagram. Lá tem uma série de vídeos já dos resultados que a gente tem tido com os nossos clientes, alguns depoimentos, né? Então já dá para conhecer a metodologia de trabalho lá. Também através do Instagram você pode mandar dúvidas, pode marcar uma visita lá para conhecer, né? Pode marcar, de repente, aquelas pessoas que já estão, né, nesse processo aí de dúvida,
dúvida, estou sentindo, já estou com dificuldade em fazer algumas coisas, se quiser, né, pode agendar lá uma avaliação neurofisiológica, a gente faz totalmente gratuito e a gente emite um laudo onde você vai ter ali um parâmetro de como está a tua função, tanto cognitiva quanto motora, né? O diferencial da nossa metodologia é essa. A gente pensa, né, a gente usa o exercício físico para otimizar a função cognitiva. Então, é aquilo que você falou aqui no início, né? O objetivo principal é a saúde mental e, obviamente, o ganho físico cardiovascular ele vai vir como um componente secundário, mas não menos importante, né? Então, fica aqui, né, o meu convite e também o meu agradecimento a você, Ângelo, por sempre estar aí incentivando a divulgação do conhecimento, né, sempre, né, trazendo muita informação, informação de qualidade, com profissionais excelentes, e eu me sinto muito honrado de ter sido lembrado por você e estou aí à disposição que você precisar sempre, meu amigo. Pô, meu irmão, gratidão gigante por essa oportunidade. Você deixou aqui, você deu aula de doenças neurodegenerativas e o mais importante, você deu uma orientação bacana para as pessoas de como elas podem se prevenir disso e, se necessário for, também qual o caminho do tratamento, tá bom? Forte abraço, obrigado por tudo e até breve, se Deus quiser. Já vi que a gente agora vai conversar mais vezes. Agradeço a todo o time Calomene que esteve aqui presente, ao time do Instituto Cuidar, aos professores Rogério Vilela, que estão sempre aqui, a Mônica Carvalho também. Gente, boa noite, obrigado. E fique tranquilo que a live vai ficar salva. Vou fazer uma collab com o Instituto, com o próprio Calomene, então vai estar aí nessas 3 perfis para você poder assistir. Obrigado, Se meu tiver irmão. qualquer dúvida, é só mandar lá no Instagram do Instituto ou no meu pessoal que eu respondo com prazer. Calomene, eu vou até te pedir, então, para quando a live chegar para você, você já colocar lá nos comentários como é que é o perfil, o @Instituto Cuidar Campus, tá bom? Porque aí as pessoas podem clicar lá e ir direto, tá? Forte abraço, Perfeito. irmão. Um abraço, Fica com obrigado. Deus. Abração. Tchau, Obrigado tchau. você. Tchau.